Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede, recebe, quem busca, encontra, e para quem bate, a porta se abre. Quem de vós, se o vosso filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará a todos aqueles que o pedirem. E eu vos digo: tudo o que quiserdes que os outros vos façam, fazei-o primeiro a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuando a nossa caminhada quaresmal, o nosso êxodo pessoal, onde cada um de nós é convocado a visitar o seu coração mediante uma peregrinação espiritual, e perguntarmos para onde nós estamos nos encaminhando, como é que nós estamos nos encaminhando, se ainda a presença do Senhor está entre nós ou se nós o trocamos por outros bezerros de ouro, se o Senhor e a sua graça permanecem em nossa vida ou se os nossos corações estão mergulhados na apostasia do coração e nós estamos perdidos, andando sem rumo, sem saber para onde. Por isso, o tempo da Quaresma é sempre esse momento de êxodo, onde eu e você somos chamados a sairmos da nossa escravidão, a sairmos do nosso Egito existencial, que nos escraviza, nos mata, nos tira a alegria e também mata em nós a consciência sobre Deus. Mas é preciso atravessar o deserto da vida. É preciso atravessar o deserto porque o deserto da vida é a nossa história. É aí que nós somos tentados, é aí que nós permanecemos fiéis, ou é aí também que nós nos desviamos. E hoje toda a liturgia vai falar da necessidade da oração, um dos elementos quaresmais: a oração, o jejum e a esmola. Hoje nós falamos da validade da oração, dando na primeira leitura do livro da Rainha Esté. A Rainha Esté é uma princesa que fora levada ao cativeiro. Após o seu país ser dominado, muitos foram mortos, seus pais também foram mortos, e ela foi conduzida ao cativeiro e foi dada em casamento a um rei daquele país. E ela percebeu então uma intriga palaciana que estava tentando destruir o seu povo. Por isso ela quer ir diante do rei. Ela quer ir suplicar ao rei e interceder pelo seu povo. E na oração de hoje, ela apresenta ao Senhor justamente isto, onde ela vai dizer: na minha orfandade, na minha solidão, escute a minha voz. Eu li nos meus antepassados da vossa glória e da vossa presença entre nós. Por isso, dai-me a palavra certa, dai-me o Espírito certo e amoleça o coração daquele leão, para que ele escute a minha voz e salve o meu povo. Porque ela está intercedendo para salvar o seu povo da morte. É a oração de uma princesa no cativeiro que se sente então solitária e órfã, mas que confia na presença do Senhor. Por isso, dentro deste espírito é que Jesus agora está educando o coração dos discípulos da primeira hora, para que eles não desfaleçam na oração, não desanimem na oração. E Jesus vai dizer: para aquele que pede será dado, para aquele que busca será encontrado, e para aquele que bate a porta vai se abrir. Porque todo aquele que pede insistentemente, o Pai escuta. Todo aquele que faz a ação de buscar, encontrará. E todo aquele que bate a porta do coração de Deus, a porta se abrirá. Por isso Jesus fala da necessidade de uma oração persistente, consistente e insistente, onde eu e você, todos os dias e todas as horas, tenhamos o olhar voltado para o Senhor,
tenhamos o coração também voltado para o Senhor, porque diante das tribulações da vida, diante do ativismo pastoral, uma das primeiras coisas que nós sacrificamos é a vida de oração, porque nós achamos que é tempo perdido. Nós achamos que a oração não coloca comida na mesa, não paga as nossas contas, e por isso então nós criamos um mundo ilusório, um mundo fictício, que pouco a pouco vai matando em mim e em você a afeição pelas coisas de Deus. Depois desse espírito orante de insistência, desse constante pedir ao Senhor, se apresentar diante do Senhor, agora Jesus também coloca a regra de ouro: tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-o também a eles, porque nisto consiste a lei e os profetas. Meus irmãos, minhas irmãs, é próprio da oração modificar a vida da pessoa. É próprio da oração transformar o pensamento, o sentimento e a conduta da pessoa. De modo que se a vida orante não toca a vida da pessoa, ela não serve para nada. Não serve para nada. Porque às vezes nós nos apresentamos diante do Senhor como homens e mulheres com direitos e que queremos exigir. Nós queremos isso, o Senhor tem que fazer isso. Jesus disse que nós devemos pedir sim, mas Jesus não fala o quê? Jesus não fala o quê? Que nós devemos buscar sim, mas Jesus não fala o quê? E que nós devemos bater a porta para a porta se abrir, mas não fala o quê que nós vamos receber. Porque na oração do Pai Nosso, quando nós dirigimos a nossa oração ao Senhor, nós falamos: seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. E é o Senhor que sabe o que é bom para mim. É o Senhor que sabe o que é bom para você. Porque às vezes em nossa oração nós pedimos ao Senhor coisas que talvez não serão boas para mim e nem para você. Por exemplo, quando a gente tem a oração dos homens e das mulheres nervosos e revoltosos e que pedimos ao Senhor para castigar alguém. Por exemplo, uma vez eu vi uma senhora que rezava para que o Senhor castigasse a nora dela, que quebrasse a perna da nora dela. Isso não vai ser atendido pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje esse evangelho, quando Jesus fala: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos abrirá, ele não diz o que pedir. O que nós temos que pedir é aquilo que o Senhor acha que é melhor para mim e para você. É aquilo que o Senhor acha que é melhor para aquela pessoa e não meu. Porque a vontade do Senhor deve se cumprir. Mas toda oração, ensina Jesus nessa manhã, toda oração deve fazer com que eu seja homem de caridade, de misericórdia e você também. Porque a oração deve criar em mim e em você um homem e uma mulher de misericórdia, um homem e uma mulher que confia em Deus, mas também que haja com valores e com fundamentos da nossa fé. Por isso Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo: tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós, porque nisto consiste a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui está a redução. Jesus resume todos os evangelhos, mas para isso é preciso uma vida de oração intensa, uma oração que seja capaz de modificar o modo da gente de pensar e de agir. A oração pode pacificar e a oração pode converter a pessoa no tempo de Deus, se nós permanecermos fiéis na oração. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Amém.